Prazer imenso tê-los aqui. Gordon, vou começar com você, Gordon. BNDES na vanguarda sempre. BNDES capturou a oportunidade e tentou dar um primeiro passo aí no mecanismo de financiamento, né? Gordon, como é que a gente pode manter essas parcerias, né? Como é que o Brasil pode se posicionar daqui para frente? Há uma necessidade gigantesca de minerais minerados com sustentabilidade. O BNDES é um gigante banco, criou bem recente um fundo para financiar. Como é que você vê, Gordon, os próximos passos aí? Primeiro, boa tarde, né? Agradecer o convite da CNI, essa mesa aqui com os parceiros, cumprimentá-los todos. Eu acho que a gente tem que ir em duas agendas estratégicas no mundo, que eu acho que depende de minerais críticos. Uma é essa agenda de descarbonização, que é essa agenda que a gente está vivendo aqui, da futuro verde do mundo, e outra agenda de digitalização. Os dois dependem pesadamente de minerais, de diferentes tipos de minerais, seja lítio, terras raras, grafite, seja qual for. E o Brasil tem um potencial muito grande nesses diferentes minérios, tem uma capacidade de poder liderar essa agenda, né, a partir dos minerais críticos, mas tem alguns passos para dar, e eu acho que foi isso um pouco que a gente está tentando fazer no BNDES, à luz da nova indústria Brasil, que é a política industrial do governo do presidente Lula, para tentar a gente conseguir, desde a parte de pesquisa mineral, passando por toda a cadeia, a parte de refina, a parte química, para chegar lá na ponta dos produtos, né, sejam baterias, a energia renovável, a parte de semicondutores, assim, como é que o Brasil pode se inserir nessa cadeia a partir do mineral. O mundo não quer ficar dependente de um único país, isso está claro, né, e o Brasil se torna uma possível bola da vez. Mas a gente tem que fazer os vários passos que tem que ser colocados. Então, a primeira coisa que o Banco BNDES fez, junto com a Vale, foi um fundo, né, para investir na parte de pesquisa mineral, ou seja, bem no early stage, bem no início, uma demanda do IBRAM para a gente, como é que a gente vai investir o fundo em conjunto para investir em equity na Junior Comp. Ou seja, apoiar essa Junior Comp que está na parte de pesquisa mineral para poder se desenvolver. Então, esse fundo está em fase final aí de regulamentação para começar os primeiros investimentos. É um fundo que a gente estava olhando inicialmente para ter algo em torno de 1 bi, deve chegar algo próximo de 3 bi, é isso que a gente está sentindo. Então foi a primeira fase, pesquisa mineral, fase inicial, early stage. Primeira coisa que nós lançamos aí em parceria com a Vale, esse fundo foi muito legal. Agora vamos começar a colher os frutos. Essa é uma corrida mais de longo prazo, né? Não é uma corrida de curto prazo, o Brasil está engatinhando. Nós estamos começando a tentar o Brasil andar e, obviamente, tentar dar uma acelerada. Uma segunda coisa que a gente fez estratégia foi um edital junto com a FINEP para a parte de transformação mineral, a parte de agregação de valor. Porque o Brasil não quer só ficar aqui, a gente extrai os minerais, manda lá para a China, para o Japão, para os Estados Unidos, para onde for, né, e receber aquilo com valor agregado. A ideia é que a gente possa agregar valor aqui no Brasil e possa realmente colher os frutos disso. Qualquer país que quiser vir com a gente agregar valor aqui no Brasil, estamos querendo e queremos muito, né? Nós fizemos esse edital, recebemos uma demanda de 124 projetos, 85 bilhões de demanda de projetos, fizemos a peneira, demos uma limpada ali, fechamos em 56 projetos, 47 bilhões de projetos para apoiar. E agora nós estamos exatamente na fase de discussão de como apoiar esses diferentes projetos. Então, tem um projeto que nós podemos apoiar com equity, ou seja, diretamente investindo, via BNDES Par, que é o braço de participação do BNDES. Podemos apoiar com crédito, nós temos a linha de inovação, dá para apoiar alguma parte dos projetos, a linha do Fundo Clima, que é a linha de investimento verde. Então, nós temos ali desses 46 projetos, 56 projetos, 75% disso são Junior Comp. O restante a gente consegue apoiar de forma muito tranquila. Esses outros 75%, qual é o desafio? É a questão de como esses caras vão dar garantia para pegar um crédito. E aí depois eu vou deixar o deputado falar um pouquinho mais sobre isso, que ele está com o projeto de lei trabalhando exatamente na criação desse fundo garantidor. Então nós temos equity para investir em algumas dessas empresas, já estamos trabalhando pesadamente nisso, conversando com elas, com algumas já discutindo financiamento, com financiamento incentivado que o banco tem,
e outras nós estamos discutindo como é que vai ter a garantia. Em alguns casos vão ter garantias privadas, tem alguns bancos privados que estão estruturando suas áreas de mineração para dar garantia no financiamento do BNDES. Então nós estamos ali numa fase certamente de poder agora andar, transformar. E é esse o grande desafio que nós temos, como é que a gente acelera esse processo. Fantástico, Guado. O BNDES, parceiro incrível. Poucos países do mundo têm um banco tão poderoso como o BNDES. Arnaldo Jardim, desse componente regulatório, Arnaldo, independente de termos ou não a política definida para minerais críticos, o BNDES está na frente, mas está nas suas mãos, deputado, um dos projetos mais fascinantes do momento, né? Que é criar um arcabouço legal para suportar a nova era de mineração. Conta para nós, Arnaldo, como é que o parlamento vê isso? Quais são os próximos passos? Alô? Tem uma responsabilidade muito grande, Marciane, como você disse, mas eu já sei a receita. É ouvir de pessoas inteligentes que têm acúmulo no setor. Me refiro ao IBRAM, me refiro à experiência do BNDES, a duas empresas do porte da Tupi, da Vale, que tem esse know-how. Estamos ouvindo também o CETEM e outros centros de pesquisa e de tecnologia para que a gente possa fazer a convergência em torno de um projeto que tenha diretivas e que nos permita compreender o papel dos minerais críticos e estratégicos. Eu sinto uma grande acolhida em termos da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. Hoje há 9 projetos que versam sobre o tema, são projetos diferentes, pegam todo o escopo político e ideológico que há no parlamento normalmente, desde as posições mais conservadoras até mais progressistas, embutindo visões diferentes sobre o papel do Estado e aquilo que é a diretiva que deve ser adotada. Mas eu acho que, embora tenha essa diversidade, nós conseguiremos construir um grande consenso. Todas as vezes que nós fizemos isso, me refiro ao marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono, me refiro ao combustível do futuro, me refiro ao PATEM, me refiro ao debênture de infraestrutura, que são os temas que a comissão que eu tenho a responsabilidade de presidir, a Comissão de Transição Energética da Câmara, nós, apesar de vivermos tempos de muita exacerbação, muito adjetivo, na disputa política, nós conseguimos prevalecer e ter um grande consenso. Estou trabalhando para que isso se repita. Quais são as premissas com as quais eu vou trabalhar aí? Primeiro, buscar fazer com que o marco regulatório dê tranquilidade ao investimento e, inclusive, ao investimento estrangeiro. Há alguns projetos que propõem, por exemplo, que não se tenha investimento externo, estrangeiro, nesse setor tão crítico. Isso é uma manifestação que eu reputo de muito isolada, localizada, não faz eco. A sua pergunta foi sobre protecionismo de outros países. Todos nós que estamos acompanhando esse debate sabemos do caso clássico da Indonésia. Um dos maiores exportadores de cobre, o governo simplesmente proibiu a exportação de cobre. É um regime autoritário, com todo respeito à Indonésia e tal, mas tomou essa decisão e exigiu que as empresas lá se fixassem. Nós queremos que as empresas se fixem aqui, mas vamos buscar construir isso pelo dispositivo de atração, não de proibição. Segundo, tem uma vocação muito clara que nós queremos que o texto da legislação incorpore, que é a vocação de buscar não só identificar, nós temos que melhorar nosso mapeamento geológico, é muito aquém daquilo que nós precisamos retirar os minerais, mas nós queremos beneficiá-los e transformá-los aqui. Então toda a política de atração é uma política que quer trazer investimento, mas quer trazer tecnologia, quer trazer empresas que aqui se fixem para poder nos ajudar a evoluir nesse sentido. Essa é a segunda diretiva. Primeiro, abertura para que todos venham. Segundo, beneficiar, dar força para que nós possamos beneficiar aqueles que vão fazer beneficiamento e transformação aqui. O terceiro ponto, que é uma diretiva também do projeto, é que ele, embora não tenha nenhum tipo de subsídio, ele, no nosso entender, deve ter incentivos. Incentivos a junior companies. A isso o Gordon se referiu.
esse instrumento que em outros países tem um papel tão importante para estimular concorrências e iniciativas, é muito tímido aqui no Brasil. Nós queremos criar condições de atração. Nós queremos ter todo um regime fiscal que permita que a importação de equipamentos necessários, e essa corrida já está se acelerando muito, possa se fazer de uma forma diferenciada para que isso dê uma largada de competitividade. Nós temos recebido da indústria nacional pleito de que as nossas indústrias de base possam também se preparar para fornecer os equipamentos. Mas eu acho que tem um processo de amadurecimento e nessa largada nós não podemos correr o risco de perder tempo por conta disso. O capítulo que foi rapidamente referido pelo Gordon sobre fundo garantidor, nós achamos que aí cabe um papel ao Estado. O Estado incentivar um fundo que seja misto, mas que tenha esse claro propósito da chamada feita pelo BNDES, que nós aplaudimos e acompanhamos com vivo interesse, todas esbarram, mesmo depois dessa peneirada, que são projetos mais consistentes, mas na dificuldade de oferecer garantias. Então, é em torno desses pontos que nós estamos buscando construir o projeto de lei. Tem uma reunião marcada para a semana que vem, para que eu possa apresentar ao Colégio de Líderes essas diretivas e depois continuarmos no diálogo que temos mantido. Arnaldo, estamos nas melhores mãos possíveis. Você tem um histórico de projetos de alta complexidade sendo aprovado e foi eleito o melhor deputado aí ano passado. Eu estive lá, né? Vamos ouvir um pouquinho a indústria agora? Emily, a Vale... Me ouve, Emily? Yeah. A Vale avançou muito, né, com a estratégia de minerais críticos, criou até uma companhia diferenciada, né? Fez uma separação da Vale Ouro, a Vale Minério de Ferro, da Vale Base Metals, e a Vale está aí com um projeto bastante ambicioso, atraiu capital externo. Me recordo de os sauditas, né, do PIF, Public Investment Fund, fizeram uma generosa aporte de capital. Emily, a gente vai conseguir minerar o que o mundo vai precisar de minerais críticos? Além de tudo, Emily, minerar com sustentabilidade. Como é que você vê o futuro da indústria mineral sendo a solução do problema para a transição energética? E como é que nós, setor mineral, estamos nos preparando para esse desafio? All right, can you hear me? Okay, good. Thank you, Ronaldo. Yes, so lovely to be here. Can you hear me? Okay. Translation's a little slow. No, I think it's a great question, right? So Vale took the initiative understanding the world around us was changing, and so separating out the critical minerals piece of the business, knowing it is a different type of mining model, allowing them really to capture all the value and grow, right? And so it's been great. We've had the Saudis come in, which I think it was good for everyone. You know, good to have more investment. I also saw it as validation for what they believe Vale can deliver when it comes to copper growth, nickel. Not everybody loves nickel these days, but it's still incredibly important in the long term. So for us, looking to what we can do in our strategy, and working with the government, looking at how critical mineral policies can start shaping growth, right? And so you have partnerships with BNDES, access to finance, patient capital. That having access to capital will be very important in a growth business. And so for us, we have a fantastic endowment here in Brazil, in Pará, not too far from where we are. And really how we can work with government, work with finance, but our stakeholders. I mean, mining has a lot of stakeholders. And so ensuring that we are building the relationship with our communities, creating that mutual benefit. These are long projects. And so being able to have a trust with the communities where we operate, a partnership with the government, but also thinking about how policy can enable things faster. Everyone wants minerals tomorrow. And we all know mines don't work like that. And so how we're setting up a regulatory and a legislative framework that gives some stability to investment, thinks about how we streamline permitting, how we are able to bring these projects
to fruition, bring them online faster. And it has to be everything. So tax incentives, regulatory formats, and partnership, right? I think just even with BNDES, other partnerships, technology, innovation, the world won't wait. And we need to ensure that we can provide that. And I was speaking earlier today, and I mentioned that when you look at the demand, just demand for everyday use, and then layer on top of that AI and digital infrastructure, data centers, you need 300 new mines in the next decade. We haven't built 10. And so putting that in perspective, and think about when we think about policy, it can't just be a minerals policy and an energy policy. It has to complement one another. So when we think about, I can build a mine, no problem. I can build a mine. But if I don't have power, I can't operate that mine. If I don't have a road, if I don't have a port. And so I think it has to be cross-sectoral too. When you think of your long-term strategy, we have to be in it together to do this, because it will be hard. When you look at the demand keeps going up, and we need to catch up. And it will take a new model. It will take partnership with government, with banks, and others, even other miners, right? And that's not a model we all typically follow. Yeah, interesting, Emily. I think that the new era of mining, you mentioned a very important point, partnership between companies. I think that the future companies must align with a different expertise, adding efforts. There's a movement where recently merged of companies. I think that is a trend for the future, no? No, I agree. Rafael, você está no downstream, Rafael. Você está na cadeia, Rafael. Como é que você vê, como é que a Tupi vê o futuro aí da transição energética, minerais críticos, estratégia, esse crescimento brutal da demanda? A gente vai conseguir agregar valor aqui, Rafael? Qual é a sua visão, né? Boa tarde a todos. Mancinho, prazer. Os demais colegas aqui do painel deputado. Sempre um prazer revê-lo. A Tupi, MWM, a gente quer se inserir nesse contexto por um caminho que é também muito interessante, muito importante. Como a Emily acabou de falar, a demanda vai quadruplicar, por coisa de quadruplicar nos próximos 15 anos. Muitas minas serão necessárias. E a gente está olhando, nós na Tupi estamos olhando isso sob duas perspectivas interessantes, né? A primeira delas é como eu posso tornar a mineração mais verde. Como eu posso tornar a mineração mais sustentável. Como eu posso prover para essa mineração os equipamentos que permitam que essa mineração seja uma mineração mais descarbonizada, né? Que ela possa acontecer com menor emissão de poluentes, com menor emissão, né, de gás de efeito estufa. Então a Tupi tem trabalhado com parcerias. Nós temos um centro de engenharia de motores que é único na América Latina. A gente tem conhecimento de biocombustíveis já há muitas décadas. Quando nem se falava em biocombustível no Brasil, a gente já estava trabalhando com biocombustíveis. E a gente está fazendo parcerias com empresas que vão nos permitir expandir o nosso portfólio. Tem projetos, inclusive, né, conversas que a gente está fazendo com a própria Vale nesse sentido. Ou seja, se a gente vai caminhar, né, para um mundo onde a gente vai ter que expandir muito a mineração, de que maneira a gente faz isso, atendendo esses anseios de que essa mineração também precisa acontecer de uma forma diferente. O mundo está mudando, né, e a gente precisa trazer esse contexto para dentro da equação, né? O BNDES é um grande parceiro nosso nesse projeto de inovação. A gente tem também a Embrapi. Então a gente acredita que pode ser um parceiro das empresas nesse caminho. O segundo ponto, que é um ponto também, que é um dos projetos que eu mais gosto e admiro hoje na companhia, eu sou responsável por sustentabilidade na Tupi, é o nosso projeto de reciclagem de baterias, né? Então, assim, a gente também está vendo que a gente está produzindo muitas baterias, a gente está consumindo muitas baterias, vamos ter que produzir muito mais, né? E o que a gente precisa fazer com essas baterias depois, né? Para onde elas vão? O que vai acontecer com elas? Nós criamos um projeto
né, um projeto de pesquisa com apoio da Embrapi, com apoio da FINEP, né, começamos com a USP, agora estamos criando a nossa planta já para simular a escala industrial, né, desse processo de mineração. É um processo de hidrometalurgia, né, a hidrometalurgia permite que a gente consiga fazer todo esse processo com uma pegada de carbono 70% inferior, recuperando os minerais críticos até 90% ou mais, né? E já é um caminho no sentido da verticalização, porque a gente também entende que é preciso beneficiar no Brasil, é preciso a gente alongar essa cadeia. Essa cadeia precisa ser mais vertical, né? Nós vamos criar os instrumentos para que isso aconteça, né? Então esse projeto é um projeto super bacana, né? A gente está com o IPT agora caminhando aí, estamos aí praticamente muito próximos de dar o start, né, nessa planta, que vai simular as condições industriais, e a gente espera que isso seja também, né, um projeto que encontre, principalmente no setor automotivo, né, naqueles setores que consomem, produzem muitas baterias, aqui também um caminho, tá, para a gente equilibrar a questão da demanda, trazendo esse conceito de novo, né, ligado à economia circular, ligado à circularidade, à descarbonização. Então nós na Tupi nos vemos muito inseridos nesse contexto, né, apoiando empresas como a Vale, né, mas fortalecendo a indústria nacional, fortalecendo empregos de alta qualidade, criando, na verdade, muito mais espaço, né, para que a gente possa desenvolver a nossa indústria e que a gente sabe, a gente tem certeza também, né, que a indústria está procurando aqui, né. Fantástico, Rafael. A gente também acredita muito no IBAMA, na circularidade, né? É possível, o próprio projeto de lei do deputado Arnaldo traz esse conceito bem claro, né? A gente pode sim ter uma fonte interessante a partir da circularidade, né? O bom de ter amigos no painel é que a gente pode fugir do script aqui, tá, Gordon? Veja, Gordon, a gente tem visto aí uma mudança muito interessante na geopolítica de investimentos, né? Países, né, comprando participação em negócios, países comprando participação em beneficiamento, pontos de beneficiamento, separação, né? Gordon, até trazendo a sua experiência anterior como na área da ciência, na Embrapi, né? Como é que você vê o futuro do beneficiamento, né? Você acha que esses novos modelos econômicos, né, que trazem o Estado como parceiro de negócio, né, comprando partes diretas, você acha que isso cabe na lógica brasileira, Gordon? O que você acha, meu amigo? Não estava no script essa, hein, Gordon? Não, segurar, né? Para não responder. Mas eu acho que o que a gente precisa. Deixa melhor. Alô? Tá saindo agora? Ótimo. Vou ter que me virar aqui para responder, não estava no script, mas eu acho que a questão, tem um ponto ali que o deputado Arnaldo Jardim falou, que é o seguinte: ele quer ponto 2 dele, beneficiamento sendo feito no Brasil. Se o beneficiamento for feito no Brasil, nós temos que trazer o máximo de parceiros possíveis para estarem ali. Se vai ser o DFC americano, se vai ser o BNDES, quem vai vir aqui investir, para a gente, isso não é tanto problema. O problema é que esteja sendo feita a agregação de valor no Brasil. Que a gente não esteja simplesmente mandando os nossos minerais para fora e trazendo tudo para cá. Obviamente que a gente não tem a ilusão que parte não vai dos minerais para fora. Parte vai, e faz parte do processo, né? Nós não temos nem capacidade de escala produtiva nesse momento de tudo. Mas o que nós queremos é trabalhar para construir uma agenda de que o beneficiamento seja feito aqui no Brasil. Isso é condição muito importante para poder agregar valor, gerar emprego, gerar renda aqui, gerar futuro para o Brasil, né? Essa é a ideia. Então o BNDES, por exemplo, tem a parte de BNDES par do nosso equity, e nós estamos trabalhando com outros países para poder investir nessas empresas, essas junior companies que têm interesse, às vezes nem junior companies maiores, e junto com instituições americanas, instituições alemãs, desde que a gente consiga fortalecer e acelerar esse processo de agregação de valor aqui no Brasil. Eu acho que nós temos um grande desafio, que é acelerar esse processo. Não é simples, porque o Brasil até pouco tempo atrás estava fora dessa agenda, vamos ser honestos. Agora voltamos a ser umas bolas da vez. Tem uma demanda futura gigante e a gente tem que olhar para isso. Acho que tem duas pautas, uma que está nessa mesa, uma que está na mesa do lado ali, que é de SAF, para mim é uma grande batalha. Eu sei que também do deputado, que é, eu não quero, assim como eu não quero que o mineral saia daqui, vá lá para fora, seja beneficiado e volte para cá, eu não quero também que o etanol saia daqui, vire SAF e volte para cá.
Então essas são duas batalhas que eu tenho, que eu diariamente tento trabalhar para que a gente agregue valor aqui no Brasil. Agora, se vão ser qual vão ser as empresas, qual vão ser os países, não tem importância, desde que eles estejam aqui no Brasil fazendo isso. O que a gente quer agora é poder fortalecer isso e o BNDES atrair esses investimentos. E eu acho que projetos de leis que reforçam a parte regulatória ajudam dando segurança jurídica para esses investimentos que virem para cá. Perfeito. Arnaldo, as instituições públicas brasileiras estão preparadas para essa nova era, Arnaldo? Mineração sempre teve um déficit reputacional. A gente conseguiu ir superando tudo isso. Hoje nós somos POP. Somos a solução para a transição energética. Todo mundo é especialista em minerais críticos e estratégia no Brasil, mas o Estado brasileiro está preparado para isso, Arnaldo? Assim, tá muito agudo, não tá? Deixa eu colocar isso. Vai comprometer o ouvido de todos. Agora melhorou, né? Tá muito agudo. Assim, eu vou fazer uma proclamação de fé aqui, mas fundamentada, não é só uma narrativa. Nós estamos realizando a COP aqui. Copo pela metade. Eu vou olhar a parte cheia do copo, porque eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade fundamental do Brasil se encontrar com o mundo. E há algumas questões que precisam ficar muito claras, eu acho, e nós temos orgulho de proclamá-las. Primeiro, nós temos uma institucionalidade no nosso país que é das mais sólidas do mundo. Nós temos alternância de poder em eleições e eleições disputadíssimas. E isso se faz. Nós temos aqui um regime de concessões que, a partir da reforma do Estado, emancipou a possibilidade de parcerias com o setor privado, que nós temos respeitado sistematicamente. Nenhum contrato de concessão foi rasgado ao longo desse período. Há poucos instantes passou aqui o Wilson, que todos nós conhecemos, deu um tchauzinho, presidiu grandes companhias de energia, tudo mais tal. A Eletrobras foi uma delas. Nós fizemos processos como foi a alteração da Vale, da Eletrobras, transmissão, todo o nosso setor de geração, transmissão e distribuição são concessões. Então nós temos uma estabilidade institucional que nós não podemos ter síndrome de vira-lata. Muitas vezes a gente ser muito rigoroso com relação a isso. Essa COP, hoje eu passei amanhã, a quem não foi, recomendo que vá, lá na AgriZone, que temos o Green, Blue e a AgriZone. Acho que as próximas COP vão incorporar isso, vão ter. O pessoal da Austrália estava lá se mirando. E lá, naquilo que parecia ser uma coisa muito defensiva nossa, o agro ia ser o objeto de toda a pancadaria aqui na COP. Nós estamos mostrando que é um agro inovador, com práticas ambientais, tudo mais. Então, acho que, lógico que nós precisamos fortalecer a Agência Nacional de Mineração. Precisa de quadro, precisa de recurso. Mas temos uma agência reguladora. É lógico que nós queremos redefinir políticas de investimentos, mas nós temos um BNDES que poucos países do mundo têm um instrumento similar a este. O BNDES é muito superior ao Banco Mundial no volume de empréstimos que faz, e muitas vezes nós não nos damos conta disso. Então eu diria, sempre melhorar, sempre fazer mais, mas nós temos um ponto de largada que pode significar aos investidores estrangeiros: venham com capital, tecnologia, participe desse momento conosco. E aos empreendedores nossos, políticas de estímulos que possam respaldá-los. Os minerais críticos são estratégicos, minerais críticos e estratégicos na transição energética, e o Brasil pode ser líder nesse trabalho. Fantástico, Arnaldo. Amigos, a gente tem que encerrar um pouquinho antes das 3 horas a agenda do deputado Arnaldo. Emily, é chique trabalhar na mineração, a gente vai conseguir atrair bons talentos para trabalhar na mineração, a gente precisa reinventar a nossa indústria. Um dos grandes desafios globais da mineração é atrair e reter, né? A minha geração de engenheiros, a do Arnaldo, foi todo mundo trabalhar no mercado financeiro, não era chique trabalhar na mineração. Agora a gente é chique. Vamos ter gente trabalhando? Como é que você vê esse desafio da mão de obra, Emily? I think I'm pretty chic. No, but it's interesting, right? So
I came from government. I spent my first part of my career in oil and gas. And mining was really exciting for me to come into. I think the challenge is two things. I think how we connect to a consumer, bringing young people, there's no consumer, our phones, no one sees where mining goes. And I think we have an opportunity to change that. And I think the more people see that their phones are filled with nothing but minerals, and in this world, you can either grow it or mine it, right? And getting people to understand its impact. And also technology. I do think as the industry starts to really include and embed and think differently on technology, I think that will be a driver. I think our big challenge will be a lot of our universities stop doing mining programs or petroleum engineering. We've gone away from that, so we have to think about how we bring other sectors, from tech to computing. I think quantum computing will be amazing for the mining sector and AI. So I do think there's other skills out there that we need to educate on mining. We need more women. I'm biased, but I think just that different approach and perspective. We need to hire locally. We need the people where the minerals come from know their world best. So how do we build that local talent pool as well? And also, how do we knowledge share? As we talk about geopolitics, the world is kind of crazy, and how are we using our new partnerships, trade relationships to foster knowledge sharing? And Vale's benefits from that. We have great Brazilian engineers that find themselves in northern Canada. They don't like it all the time. But having Canadian engineers with certain expertise coming to Brazil. So that knowledge sharing globally, as mining gets harder and more innovative, we need to share what we know. And I think that will attract different types of talent. Muito interessante, Emily. Outro dia eu fui convidado a dar uma aula para jovens crianças, né? E eu cheguei, olha, eu tenho uma notícia muito triste para vocês. A nuvem não é feita de vapor, nem de fumacinha. Ela é feita de minérios, né? São os minérios, né, que armazenam os dados, né? Rafael, a gente tem um minutinho, Rafael. Uma questão para você, Rafael. A gente vai conseguir ver uma nova era de negócios, né? Mineradoras e o downstream juntos? Ou o mundo continua separado? Um minera e o outro beneficia, o outro agrega valor. Como é que você vê uma nova era de negócios aí, Rafael? Bom, antes de mais nada, se na mineração, né, tá difícil ser chique, imagina na metalurgia. Imagina na indústria metalúrgica. Mas a gente não só vai conseguir, como a gente tem que conseguir, Marcinho. A gente precisa conseguir, tá? Acho que vai muito em cima do que a Emily explicou agora. Quer dizer, se a gente não se juntar aos nossos conhecimentos, se a pesquisa não for para dentro das empresas de uma maneira super profunda, contundente, a academia, as universidades, se a gente não conseguir criar esse ecossistema onde todo mundo se junta para poder realmente gerar conhecimento, né, compartilhar esse conhecimento e, acima de tudo, né, valorizar esse conhecimento dentro do Brasil, porque a síndrome vira-lata às vezes realmente nos atrapalha, né, tá? Esse é o caminho, tá? Na nossa opinião, esse é o caminho. É assim que a gente tem que trabalhar para isso. Maravilha. Arnaldo Jardim, Rafael, Emily, Gordon, prazer imenso estar aqui nesse forno de micro-ondas aqui, conduzindo esse debate. Conversa da melhor qualidade, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Arnaldo, obrigado a todos.